Olá, seja muito bem-vindo ao seu emprego. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto de muito interesse para quem está aí em processo de formação acadêmica, formação técnica ou curso superior e que já está aí interessado em procurar uma colocação no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre o estágio e quem conversa com a gente aqui no estúdio é o José Ricardo, que é consultor de atendimento a empresas. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Como você? Tudo bem? Obrigada por ter vindo até aqui, ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos aí a oportunidade de poder falar com o público, né, referente ao estágio, né, tão importante. Que é um assunto de interesse de tanta gente, né? Tanta gente, né? Principalmente quando a gente ingressa na instituição, num curso técnico, num curso superior, essa busca pelo estágio. Exatamente. É muito importante. Bom, então eu vou começar a nossa conversa te perguntando, de uma maneira geral, qual a importância da realização de um estágio durante esse período de formação profissional? Ela é muito importante, Fernanda. Essa busca do estudante, logo o ingresso dele à instituição, né, torna-se muito valioso a efetivação, né, em fazer um estágio. Né, essa possibilidade de poder frequentar um estágio e já estar, né, em contato com a profissão, né, do que ele vai ser no futuro. Então, dá um destaque a esse jovem, né, uma diferenciação, a experiência, né, tão desejada quando a gente vai para o mercado de trabalho. Então, ele é muito importante nesse momento de formação, essa busca pelo estágio. A gente entende que a maioria dos cursos hoje tem dentro do currículo parte teórica e a parte prática. Mas eu acredito que o estágio ele seja, então, uma concretização dessa parte prática? Exatamente. O estágio ele é um ato educacional prático, né? Ele é supervisionado por um tutor ou um supervisor na empresa e também da instituição de ensino. Então, o jovem ou o estudante ele vai começar a vivenciar na prática muito do que ele aprende. E uma coisa complementa a outra, né? Ele vai ter conhecimentos lá na prática que ele já teve na instituição e vice-versa, né? Então, isso complementa muito quando ele vai para o campo do estágio. Então, você diria que é possível a gente afirmar que existe uma diferença real entre um profissional que chega no mercado de trabalho já formado, né? Existe uma diferença entre quem passou por um estágio e aquele que nunca teve essa oportunidade? Por quê? Eu acredito que essa vivência em que o jovem, a partir do momento que ele ingressa na instituição, vai para a busca do estágio, frequenta o estágio, se dedica ao estágio, ele vai começar ali a experimentar o que ele vai ser no futuro. Ele vai começar a ter contato com profissionais da área, vai começar a formar a sua rede de contatos, ele vai começar a ter acesso a essas novas tecnologias, né, que hoje o mercado apresenta, ele vai poder exercitar o trabalho em equipe, a convivência empresarial. Então, quando esse jovem ele termina, ou esse estudante ele termina o seu curso já com essa bagagem, com essa experiência do estágio, ele passa a ter um diferencial nas futuras colocações no mercado de trabalho. Antigamente, a gente ouvia muito perguntar, né? Seu curso tem estágio obrigatório? Tanto no técnico como no superior, era muito comum essa diferenciação entre o curso que pede um estágio como uma espécie de uma disciplina atrelada à formação e aquele curso que não pede isso obrigatoriamente, né? Embora seja importante. Exato. Como é que está isso atualmente em curso técnico e superior? A maioria tem isso como obrigatoriedade ou não? Hoje você está falando de estágios, né? Essa importância da experiência do estágio, né? Existem grades curriculares, sim, que exigem o estágio obrigatório, né? Onde a instituição, seja ela técnica ou de nível superior, ela contempla na sua proposta pedagógica o cumprimento de uma carga horária X e que esse estudante tem que cumpri-la, seja no final do curso, a partir do meio do curso, quando a instituição de ensino determina. Mas você tem o estágio não obrigatório, que é onde as empresas também utilizam muito, que as instituições permitem, na maioria dos cursos,
ele já começar a buscar o estágio a partir do primeiro ano, do primeiro semestre do curso. E aí esse estágio pode ser de até 2 anos. Né? É um estágio não obrigatório. Ele vai receber uma bolsa auxílio, ele vai ter um auxílio transporte, né? E ele vai ter essa vivência de até 2 anos, desde que frequentando a instituição de ensino, o que é primordial. Né? Então ele tem essas duas opções, o estágio não obrigatório e o estágio obrigatório que sim, muitas instituições e disciplinas contemplam na sua grade curricular. Certo. A gente ouve muito falar em habilidades e competências, né? Inteligência emocional, bom relacionamento, técnica. O que as empresas mais procuram num estagiário? Esses são pontos essenciais que você elencou aí já na pergunta, né? As habilidades, as competências, identificar, né, em que ponto você tem que melhorar no dia a dia dentro da sua profissão ou até pessoalmente, para que a gente possa se destacar, para que a gente possa melhorar continuamente, né? Isso é importante até dentro da empresa, junto com o seu gestor, com o seu tutor, você ter o feedback, né? Aquela troca de informações para ver como é que está o meu estágio, como é que está o meu desempenho, o que eu preciso desenvolver, né? E isso é muito importante. Competências, você buscar formação para a sua área, estar em contato o tempo inteiro com o seu núcleo profissional, né? Hoje você tem uma vasta possibilidade de assistir, de ouvir profissionais da sua área, fóruns, debates. Então você tem que se interagir para poder cada vez mais entender o que o seu mercado, que é o seu futuro profissional, está pedindo de você. Existe uma dúvida também, queria saber a sua opinião sobre isso, né? O que seria melhor para o candidato? É interessante que ele já tenha conhecimentos prévios sobre aquele assunto que ele vai atuar como estagiário naquela empresa, ou é preferível que ele não tenha aqueles chamados vícios para que a empresa possa moldá-lo da maneira que a empresa entender que atende melhor a expectativa dela? O estágio é o momento para se adquirir a experiência. Claro que se o estudante ele vai buscar informações do seu mercado, se ele vai se aperfeiçoar na sua profissão, ter contato, abrir networks, ele se preparar, claro que o desempenho dele, o desenvolvimento dele vai ser muito mais rápido a adaptação dele à empresa. Mas o jovem também que não tem experiência nenhuma, e o estágio é para adquirir a experiência, ele vai começar a ter contato com esse mercado e ele tem que abrir, né, o seu leque de opções e de disponibilidade, de flexibilidade para começar a aprender as coisas novas. Então, a questão da diferenciação, é importante o jovem sempre se capacitar, né? Isso é contínuo hoje, haja vista a tecnologia, o quanto avança e o quanto a cada dia a gente tem que se adaptar a essas coisas novas que vão aparecendo. Então é importante o jovem sempre estar conectado, a gente falava antenado, né? Mas conectado a todos esses acontecimentos da sua profissão. Alguns estágios, o processo seletivo é feito através de uma prova. Isso. Então, quais são as principais dicas que você daria para o candidato se preparar especificamente para uma prova? Isso, o processo seletivo, ele pode ter várias etapas, né, várias formas. Você tem aquela etapa do processo onde o jovem é convocado, ele vai para uma entrevista direto com o selecionador, né, e apresenta um currículo. Você tem aquele processo onde o jovem tem que, principalmente para órgãos públicos, você tem um edital de seleção, esse jovem tem que se identificar com esse edital e verificar como ele participa, como é que ele pode participar dessa seleção. Muitas vezes é através de uma prova que ele vai fazer num determinado dia. Esta prova geralmente é uma prova de matemática, uma prova de português, prova de conhecimentos gerais, que é um assunto também que é muito pertinente
do jovem ou do estagiário estar conectado com as notícias do dia a dia, porque isso também numa entrevista ou numa prova ela acontece. E também você tem aquelas etapas de processo de seleção, onde você tem várias fases. A da inscrição, a de um teste online, de uma entrevista, depois ou uma dinâmica de grupo, depois de uma entrevista. Então, importante ao jovem estar atento qual é o que está pedindo ou o edital ou a proposta daquela vaga, ele ficar com bastante atenção em cada momento de cada processo. Então, para a etapa da prova, é importante que ele entenda que é uma prova, digamos assim como qualquer outra, que ele já realizou, ele tem que se preparar, tem que estudar, né, buscar conhecimentos, como você falou, português, matemática, atualidade, são assuntos que geralmente estão presentes nessas provas, né? Exatamente. Então, a preparação tem que acontecer de qualquer forma. Sempre, exatamente. Essa preparação diária, né? Ou seja, já na instituição de ensino, o português, né? A nossa língua portuguesa, essa preparação, esse estudo, a leitura, né? Se aprofundar em temas, não estar somente superficialmente tendo a informação de um assunto, mas se aprofundar em assuntos a qual você vai estar discutindo, né? E a matemática também, que ela está diariamente no nosso dia a dia. Então, é muito importante o jovem continuamente estar sempre estudando, estar sempre se capacitando. Você comentou também a questão da etapa da entrevista e da dinâmica de grupo. Aí a gente tem um elemento diferente da prova, que é um outro ser humano junto Exato. ali, né, conversando no tete-a-tete. Isso muitas vezes causa também nervosismo no candidato ao estágio, né? Timidez, nervosismo por estar ali com outros candidatos junto, né? Aquela dúvida, o que eu devo falar na entrevista, o que eu tenho que evitar, como eu devo me vestir. Então, fala um pouco para a gente como que é essa preparação para a entrevista e para a dinâmica de grupo. Verdade, esse é um momento realmente que dá o frio na barriga, né? Não tenha dúvida, acho que em todos, e é aquele momento que você vai se apresentar, né? Quem sou eu, né? Às vezes, muito dos temas que existem em redação é quem sou eu. Então, é o momento do autoconhecimento em que você vai se apresentar ao seu selecionador ou ao seu supervisor direto lá no momento do estágio. Então, essa preparação, eu acredito que ela vá desde uma confecção do seu currículo, né? Onde você começa a colocar ali os seus dados, os objetivos que você tem, né? A formação que você tem, se tem alguma experiência ou não, como falamos, o estágio é para adquirir experiência. Quem não tem, se tem cursos, de repente, já fez alguns cursos, seja de idiomas ou cursos extras, algum voluntariado, ele vai colocar ali o que ele já realizou. Às vezes até projetos dentro da própria instituição de ensino, né? Depois é conhecer a empresa, né? Aonde que eu vou fazer o estágio? Onde que eu vou fazer a entrevista, né? Qual é a empresa? Eu tenho acesso de informações dessa empresa na internet, no site da empresa, nas mídias sociais, porque muitas empresas hoje, além do site, você tem toda uma comunicação nas mídias. Buscar essas informações, entender um pouco o que é o negócio da empresa, qual o papel dela aqui na cidade onde você está buscando a vaga de estágio, se ela é uma empresa multinacional ou não. Então, isso é muito importante para o momento da entrevista. Saber o local e como chegar, para não chegar atrasado, né? Chegar com antecedência na entrevista, conhecer o local, se ambientar no local, para justamente ir baixando um pouquinho essa ansiedade que é comum no momento da entrevista. E no momento da entrevista, você realmente cumprimentar, né, o seu selecionador, o seu entrevistador, né, e responder de forma clara as perguntas, né? Ficar calmo, escutar, né, e ir respondendo ao seu selecionador de forma clara, objetiva, o que você conhece, né, como você é, né, o que você já fez de projeto, o que você já realizou, ou seja, de algum trabalho profissional que você teve, ou projetos na escola, o que você
que é naquela oportunidade, o que eu busco nessa empresa, né? Então, qual que é o meu planejamento, quais são as minhas perspectivas dentro daquela organização? Eu quero crescer nessa organização, eu quero estar nessa organização, eu quero fazer parte. Então, expor essa sua vontade de estar e de fazer o estágio naquela empresa. Acho que isso é um resumo de como tentar se preparar da melhor forma possível para se portar diante desse, que começa a ser também um dos primeiros desafios da vida profissional desses jovens, né? É um exercício, né, Fernanda? A gente vai na primeira, às vezes dá certo, às vezes não. A gente vai fazendo a reflexão, né? Vai tentando verificar onde eu errei, o que eu posso melhorar, né? É um exercício que a gente vai tendo ao longo desse processo. E que muitas vezes a gente vai ter uma entrevista, as 2, 3, 4, 5, a gente não sabe. Mas a fórmula efetiva, ela não existe, né? Uma fórmula lá que eu possa colocar, eu coloco os números e vai sair as respostas ou de que forma. Mas essas dicas realmente de como eu me apresentar, qual é o meu objetivo dentro da organização, né? O que eu espero, né? Perguntar também quando você tiver dúvida, né? Porque não é só receber a pergunta, né? Mas sim perguntar, você fazer perguntas que são pertinentes, de repente, ao plano de um estagiário dentro daquela organização. Então, são coisas que você pode buscar para você ter um bom momento de entrevista com o seu selecionador. Eu acho que essa é mais uma grande oportunidade e vantagem que o estágio oferece, que é justamente essa questão de ter a chance de se preparar. Exato. Porque quando a gente chegar no mercado de trabalho, todo mundo vai ter que se deparar com esse tipo de situação de seleção constantemente. Então, o estágio ele já vai te deixando, inclusive, mais polido para isso. Exatamente, né? Exatamente. Você vai polindo a joia para que realmente ela brilhe muito no seu momento profissional. Certo. Bom, acredito eu que um dos anseios mais comuns entre os estagiários é a possibilidade de ser efetivado naquela empresa onde ele conseguiu a oportunidade de estágio, né? Verdade. Como é uma maneira interessante para tentar lidar com isso? Existe um tempo para você começar a questionar, a perguntar ao seu superior sobre essa possibilidade de efetivação, ou não existe, você tem que sentir o ambiente. Como lidar com esse assunto que talvez é o que traga mais ansiedade para o estagiário? É verdade. Isso é acho que o foco principal, quando o jovem entra no estágio, ele já vai pensando na possibilidade de efetivação. Só que existe um caminho, né? E esse caminho, ele pode durar 6 meses, 1 ano ou até 2 anos, que é o período máximo do estágio, né? Essa questão é estar conectado ao ambiente da empresa, as questões das oportunidades que vão aparecendo dentro da própria organização, né? O estudante estar atento, dependendo da disponibilidade da oportunidade, até conversar com o seu gestor se ele pode participar daquele processo, que ele tem interesse na participação daquele processo de seleção. Agora, durante o período, você tem que demonstrar, né, as suas habilidades, as suas competências, para que você possa concorrer ou até mesmo já ser chamado para efetivação de uma oportunidade. Então, se dedicar ao estágio, ter assiduidade, ser pontual durante o programa de estágio, né, respeitar os colegas de trabalho, ter um bom relacionamento, o trabalho em equipe, que é fundamental. Acho que, independente da atividade, você vai estar sempre trabalhando em equipe. Quando tem dúvidas, né, perguntar para que não entregue o trabalho de forma inadequada, né? Então, isso são dicas importantes, né? E estar também, até repetindo aqui, estar sempre se aperfeiçoando, buscando dentro do seu negócio, dentro da sua profissão, novas possibilidades de conhecimento, né? Porque se eu busco uma oportunidade, uma efetivação num cargo X dentro da minha organização, o que eu preciso ter para estar naquela posição?
né? Aí eu quero concorrer ao cargo de supervisor, de gestor, de consultor. Mas o que eu preciso fazer para eu ter aquelas competências e habilidades para aquele cargo? Então a gente tem que começar a se preparar para poder, no momento oportuno, estarmos também prontos para aquela possibilidade. E é esse momento de experiência no programa de estágio. Embora o período do estágio seja um período de aprendizado para o estagiário, ele não deixa de estar ali trabalhando com profissionais já efetivados Sim. e num ambiente de trabalho real, né? Então, assim, existe também, a gente sabe, níveis de hierarquia, postura profissional, que o estagiário também precisa estar bastante atento, inclusive, né? Queria que você desse alguns conselhos sobre essa postura de um estagiário dentro de um ambiente de trabalho. A gente tem muito hoje em dia essa questão de eu posso utilizar meu celular, eu posso utilizar uma rede social, né? Esse mundo da web, ele trouxe outras questões que não eram tão abordadas antigamente. Então, como deve ser essa postura do estagiário de uma maneira geral? Verdade, isso é muito importante e observado dentro da empresa diariamente, né? Pelo seu supervisor, colegas de trabalho, essa postura profissional, a imagem profissional do estudante, que é a construção realmente do seu profissional lá dentro da organização. Então, muito oportuno realmente ele estar atento, né? Muitas vezes algumas empresas já têm código de ética, código de postura, ele estar conectado, ele ler esse código, verificar quais são as políticas da empresa em relação a esse código, né? A questão realmente de estar sempre atento, respeitando a hierarquia, né? Que é muito importante dentro da organização, esse respeito, o relacionamento com os seus parceiros de trabalho, né? A questão da pontualidade na entrega dos seus trabalhos que são apresentados, né? Então isso é muito importante para o jovem observar, e também a questão do celular, da internet, enfim. Falamos da internet, hoje é o internet e o celular, né? Então tem empresas que não permitem a utilização do celular durante o período de estágio, né? Desde que não seja efetivamente para atividade fim. Você tem períodos em que você pode utilizar. Então a gente tem que ter muita atenção a todos esses detalhes, que isso realmente vai construindo a sua postura, a sua imagem junto à empresa. E é o que também vai poder alavancar aí uma possibilidade de efetivação no futuro. Então fica a dica aí de encontrar esse equilíbrio dentro da cultura que já existe naquela organização, para não ter erro, não acabar cometendo hábitos que não fazem parte daquela rotina de trabalho. Eu acho que isso já garante aí uma boa parte do sucesso, né? Sim. Bom, então para encerrar, a gente sabe que aqui em São José e também aqui na região do Vale do Paraíba, o CIE, ele é um dos órgãos que atua muito forte nessa questão de colocação de postos de estágio aqui na nossa região, né? Então, para encerrar, eu queria que você falasse quem tem interesse em procurar uma oportunidade de estágio, como ele pode ter acesso a essas vagas que vocês oferecem. Ótimo. O estudante, ele deve acessar o nosso site, que é o www.cie.org.br, e lá ele vai ter a possibilidade de fazer o seu cadastro e já verificar as oportunidades de estágio que vão estar disponíveis. Então ele tem como buscar no banco de vagas oportunidades dentro do seu perfil, ele tem a possibilidade de consultar processos seletivos especiais, que é o qual nós falamos aqui anteriormente, que são processos, por exemplo, de órgãos públicos ou de empresas privadas com inscrição, com período de inscrição. Então, este ambiente ele acessa no próprio portal do CIE, ele vê qual é a empresa ou qual órgão público de seu interesse, ele vai clicar lá e verificar como é que ele se habilita para poder participar desta seleção. E manter sempre o seu cadastro atualizado, e-mail, telefone, que isso é muito importante. Nós temos também a central de atendimento.
O estudante pode entrar em contato pelo telefone 3003-2433 e fazer o contrato com a nossa central de atendimento para tirar dúvidas ou algo referente à sua oportunidade de estágio também. Certo. Então aí fica a dica, né, o caminho a ser percorrido para você que nos assistiu aqui hoje, está no período de formação e se interessou, tem buscado aí uma oportunidade de estágio. O site do CIE é um bom começo aí para você se cadastrar e quem sabe já ingressar no mercado de trabalho e começar a sua carreira profissional. José Ricardo, eu te agradeço por ter vindo até aqui, por ter compartilhado essas informações com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade de estar aqui com vocês e comunicar com o público referente ao programa de estágio, que é um assunto tão importante quando nós estamos aí no processo de formação profissional. Tá certo, obrigada. Então você continua aqui com a gente, acompanhando a programação da TV Câmara. Obrigada pela companhia e até a próxima.